Muito bom dia para você, são 7 horas mais 5 minutos. Vamos juntos ao vivo por aqui, trazendo as informações no seu rádio até às 8 horas da manhã, edição de quinta-feira, semana voando, viu? Hoje, dia 22 de maio de 2025. Eu sou Henrique Ferian e com você vamos juntos até às 8 da manhã. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, o André Torres, bom dia, o Lucas Dias, bom dia especialmente às pessoas que dão audiência à nossa programação. Uma ótima quinta-feira a todos nós. Vamos juntos por aqui com muita informação para você, trazendo muitos destaques. Muita coisa aconteceu de ontem para hoje, especialmente aqui em Três Lagoas, e a gente vai trazer aí os detalhes ao longo do nosso Difusora Notícias. Um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont, na Yamaguchi Canquite, na Vila Carioca, e na Urias Ribeiro, no Jardim Progresso. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras, com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida, e na Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela. E também com a gente, Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, entregando o Marmitex. Faça seu pedido pelo WhatsApp, no 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. 7:06, os destaques, claro, você confere com a gente. Semad promoveu um workshop especial em homenagem às mães servidoras. Bolsonaro reforça convite a Riedel e a Zambuja. Mais definição só dia 5 de junho. Comissão aprova fim da reeleição para presidente, prefeitos e governadores. E também a gente repercute os casos de Três Lagoas. Infelizmente tivemos um ciclista que perdeu a vida ontem no final da tarde. Bruno, de 32 anos, né? Daqui a pouco a gente repercute essa notícia e também, claro, a gente fala sobre um assalto, uma tentativa de latrocínio que aconteceu nessa madrugada, né? Aqui em Três Lagoas, ali na região do Cinturão Verde. E tivemos também uma perseguição policial ontem, na hora do almoço, aqui em Três Lagoas, aqui na Clodoaldo Garcia, próximo ao Nova Estrela, onde a polícia militar, né, durante a abordagem ao indivíduo que furtou um veículo e acabou saindo em velocidade pelas ruas de Três Lagoas, mas a polícia militar agiu rapidamente, já enquadrou o cidadão que acabou atropelando uma criança, mas enfim, daqui a pouco a gente repercute os detalhes disso, tá? Estas e outras informações, giro de reportagens e muito mais, você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias, que está começando. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha. Manhã agradável aqui para os lados de Três Lagoas, temperaturas boas, né? Ligeiramente aí agradáveis, vou dizer baixas, né? Não tá temperatura baixa ainda, mas tá gostoso. 21 graus agora em Três Lagoas. A gente tem uma frente fria no sul do Brasil, ainda não é essa responsável pela mudança de tempo na parte central do país, mas ela leva muita chuva, viu? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vai mudar o tempo também em parte do estado de São Paulo e assim por diante. Ainda não rompe o bloqueio, não vai avançar para o Brasil Central e assim a gente, obviamente, por enquanto, a gente não tem mudança, tá? Essas mudanças, elas virão, como a gente trouxe já de informação desde a segunda-feira, né? Essa mudança vem e tá assim, ainda os modelos vão se ajeitando, tá? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Estão variando bastante de um dia para o outro, de rodada por rodada sendo divulgada aí pelos modelos meteorológicos, tem algumas alterações, principalmente quando a gente fala de chuva. Frio, não vamos dizer que a gente não vai ter frio, a gente vai ter frio, tá? Agora, o quão rigoroso será esse frio ainda não dá pra gente cravar, tá? Os modelos ainda, eles estão sinalizando o que vai acontecer. Por exemplo, hoje, a grande novidade de hoje em relação à semana que vem é a chuva, né? A gente pode ter aí cerca de 80 milímetros de chuva entre quarta-feira, dia 28, e sábado, dia 31. O modelo Euro traz essa possibilidade da gente ter aí até 80 milímetros de chuva entre quarta, 28 e sábado, 31. O que antes não acontecia. Então já é um indicativo de que mudanças acontecerão. Agora,
como serão essas mudanças é que tá o pulo do gato. Não dá pra gente dizer o que vai rolar, se teremos muita chuva ou se será o frio rigoroso ou se serão as duas coisas, tá? O bom que seria as duas coisas, se acontecesse, estava de bom tamanho. Mas se tratando de tempo, não dá muito pra gente cravar com toda a certeza o que vai acontecer. A verdade é que vamos ter passagem de frente fria, vai mudar o sistema, vamos ter possibilidade de chuva, é grande, e de queda de temperatura. Agora a gente só precisa entender o quantitativo dessas coisas em números, né? Se traduzindo pra gente aqui em Três Lagoas, certo, Cláudio César? Ô Henrique, nós só temos que aguardar, né? Toda essa expectativa que você nos traz aí, né? Através dessas informações. E aguardar, né? Aguardar o tempo e se preparar, né? Tanto pra chuva quanto pro tempo mais... o tempo de frio, né? Eu, por exemplo, tenho um problema sério. Esse negócio de cobertor guardado em guarda-roupas. Roupas guardadas, blusa, por exemplo, há muito tempo. Se for pegar na hora lá, eu tô ferrado com a minha alergia, né? Então tem aqueles que tem que fazer como eu tenho que fazer. Pegar as blusas, os cobertores, essas coisas, lavar antes, já deixar tudo preparado para que a hora que você precisar, tá tudo pronto, né? E o que todo mundo tem que fazer, né? Ué. A verdade é essa. Vai chegando esse período do ano, dá antecipada no processo aí, já lava guarda-roupa, pega do guarda-roupa, já lava o cobertor, edredom, esse tipo de coisa, já deixa no jeito. Roupa de frio pesada também, né? Aquela que você sempre está habitualmente usando durante esse período, já faz esse serviço, porque quando vira o tempo, e principalmente quando faz frio com umidade um pouco mais alta, para secar é um problema, ainda mais quando a gente pega edredom, né? Que é mais grosso, ou aquele cobertor mais denso. Então antecipa o processo aí, aproveita que essa semana até segunda-feira ou terça-feira a gente terá aí esse calorzinho e baixa umidade relativa do ar, viu, Cláudio? A gente está registrando aí 29%, 35% aqui nas tardes em Três Lagoas. Isso auxilia, né, para secar a roupa, com certeza. Então antecipe esse processo, porque faz parte. Se não dá, trabalha. Aproveita o final de semana que tá vindo, final de semana vai dar para fazer sem problema nenhum. Para secar as roupas abaixo da umidade é bom, mas pra gente, né, é meio complicado. Então, as pessoas têm que tomar muita água também, né, Henrique Ferreira? Se hidratar, né? Esse é o outro problema que a gente tem aqui em Três Lagoas. Ou aquele calor seco, ou esse tempinho frio seco, mais a baixa umidade, ela tá ali, né? Ela tá acompanhando todo mundo, infelizmente. E o sistema respiratório da galera que lute, porque esse tempinho que a gente tá vivendo para mudança na semana que vem para frio, olha, o sistema imunológico da galera que tenha, obviamente, qualidade, viu? Para conseguir aguentar a pegada que promete ser intensa, porque não é fácil não, viu? E já tá todo mundo, se não ficou, ou está, ou ficará gripado, né, Cláudio? Aí complicou de vez. E gripe que tá difícil de sair, hein? Às vezes você não está mais gripado, mas você fica com tosse, você fica com espirrando, enfim, é uma situação complicada. Não é fácil. Vamos se cuidar porque, né, para ficar livre dessas doenças sazonais e oportunistas muitas vezes, né? 7h14. 21 graus agora em Três Lagoas, segundo a Redmet. Campo Grande registra também 21 graus nessa manhã. E Corumbá, por enquanto, temperatura na casa também dos 21 graus. Tudo muito igual aqui para os lados do Mato Grosso do Sul, tá certo? 7h14. Vamos começar trazendo as informações e vamos começar falando a respeito do grave acidente com vítima fatal que foi registrado no fim da tarde de ontem, na rotatória ao lado do posto base na zona rural de Castilho, logo após a ponte que liga Três Lagoas àquele município. O ciclista Bruno Freitas da Silva, de 32 anos, ele que mora em Três Lagoas, tem empresa em Três Lagoas, ele morreu após ser atropelado por uma carreta bitrem e arrastado por aproximadamente 300 metros até a vicinal CTH 230. O acidente ocorreu por volta das 16h50, quando o Bruno pedalava com um amigo pela rotatória, sentido aeroporto municipal. Segundo informações, a carreta bitrem seguia no mesmo sentido dos ciclistas e, por motivos
Ainda sendo esclarecidos, Bruno foi puxado para debaixo do veículo, ficando enroscado entre os eixos. O motorista só percebeu a situação após ser alertado por outros condutores. Aí ele parou, depois de um tempo, né? Infelizmente, o rapaz, ele veio a óbito no local, já estava sem vida, e foi constatado aí pelo SAMU aqui de Três Lagoas, um amigo que estava com ele não se feriu, permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades, estava muito abalado pela tragédia. Familiares e amigos também estiveram presentes, o motorista da carreta também permaneceu no local, prestando esclarecimentos à polícia, né? Bruno era um ciclista apaixonado, participava ativamente de grupos de pedal, era conhecido bastante no meio, conquistou amigos que também lamentam a sua partida, tá? Corpo de Bombeiros Militar de Três Lagoas, a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, a equipe de resgate da Via Rondon, a Brigada Municipal de Castilho, Polícia Civil, Polícia Criminal também estiveram na ocorrência, tá? Então, mais um acidente em Três Lagoas, dessa vez envolvendo um ciclista. Não é o primeiro que acontece envolvendo ciclistas, né? O pessoal do pedal que tá sempre aí, ou de manhãzinha, ou no final da tarde, mas tá sempre nas ruas, avenidas e até rodovias aqui de Três Lagoas, pedalando, né? Essa é uma maneira rotineira do pessoal estar se exercitando, mas infelizmente o Bruno perdeu a vida ontem, né? Por conta dessas circunstâncias. Está na rodovia, não se sabe ali os detalhes se o motorista virou para algum canto e não viu, se ele passou na frente, enfim, não tem esse detalhe ainda, mas obviamente a polícia tem essas informações. O acidente trágico em Três Lagoas, tirando a vida desse rapaz, jovem ainda, né, Cláudio? Só 32 anos, bastante conhecido, proprietário de uma oficina mecânica aqui no município e, obviamente, quando a informação surgiu ontem à tarde e começou a ganhar as redes sociais, obviamente, muitas pessoas sem acreditar no fato que tirou a vida do Bruno ali naquela região de Três Lagoas, viu, Cláudio? Então, Henrique, é triste, né? Ontem fiquei sabendo dessa situação e é triste, né? Você sai para praticar um esporte, dá uma espairada na cabeça e de repente acontece um sinistro desse, né? Olha, nós temos vários grupos que praticam ciclismo em Três Lagoas, né? Muitos andam em grupo, outros andam sozinho, né? Olha, mas nós temos que tomar muito cuidado nessas nossas rodovias, né? Porque hoje você tem esses caminhões altos, né? Às vezes um ponto cego você não consegue ver, muito complicado mesmo. Então, o ciclista, nesse caso aí, ele é a parte mais vulnerável, né? Então, olha, você que pratica o esporte, continua praticando, é muito gostoso praticar. Eu sempre andei de bicicleta também, tenho vontade de voltar a praticar esse esporte, mas acontece que eu fico preocupado. Não só nas rodovias, como também nas nossas vias públicas, né? Porque a toda hora, a todo instante, você vê condutores de veículos, né? Assim, com situações complicadíssimas, né? E às vezes também o próprio ciclista. Uhum. Não é esse caso daquele que pratica esporte, porque ele já sabe, ele tem equipamentos, ele é mais preparado. Mas o ciclista que anda aqui nas nossas vias públicas mesmo, principalmente essas bicicletas elétricas, eles não estão nem aí com nada não, tá certo? Eles andam na contramão, cruza preferencial, eles não estão nem aí, né? E então o ciclista, como eu já disse, é mais vulnerável nessa questão do trânsito, então todo cuidado é pouco, né? É lamentável, externo aqui os nossos sentimentos à família do rapaz. Infelizmente, mais uma fatalidade, né? Mais uma fatalidade, os nossos sentimentos aos familiares, né? Que, obviamente, estão sem acreditar até agora. E, obviamente, eu não vou dizer que serve de alerta, porque os caras estavam acostumados a pedalar nas rodovias, nas vicinais, aqui em Três Lagoas, na região. E tem a galera do pedal, do mountain bike, né? Que tá sempre, aos finais de semana, indo para outras regiões, estradas de terra, das fazendas no entorno, ou de Três Lagoas, ou da região. O pessoal tá sempre aí em atividade. Então é algo que eles conhecem, tomam o devido cuidado, mas acidentes e fatalidades acontecem, né? Então é bom a gente,
obviamente, pensar bastante e entender o legado aí que o Bruno deixa, já que é uma pessoa que já estava nessa atividade há muito tempo e tem a sua contribuição dentro da atividade, dentro do mountain bike aqui em Três Lagoas, dentro do pedal do município de Três Lagoas. 7h mais 20. Vamos falar a respeito de uma tentativa de assalto aqui em Três Lagoas, onde um idoso foi baleado por criminosos armados e encapuzados durante uma tentativa de roubo a uma caminhonete no Cinturão Verde em Três Lagoas. O homem de 63 anos, que foi baleado, estava tentando fugir de uma tentativa de roubo no Cinturão Verde, estava conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux, acompanhado da esposa e do sogro, quando foi surpreendido por criminosos encapuzados e armados que saíram de um matagal e dispararam diversas vezes contra o veículo. O crime nem foi na madrugada, foi no começo da noite de ontem, no meio da noite de ontem, e aí a família voltava para casa, Então, percebendo o assalto, ele acelerou a caminhonete, tentou escapar, e aí os bandidos efetuaram disparos, um deles atingiu a porta traseira esquerda, atravessou o banco do motorista e atingiu o idoso nas costas, Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até a sua residência, onde pediu ajuda. O SAMU foi com suporte avançado, encaminhou a vítima para o Hospital Auxiliadora, estava consciente, orientado, se queixava de dores e calafrios. O projeto ficou alojado nas costas e ele está internado em estado estável, sob orientação e observação médica, De acordo com a Getan, 2 criminosos estavam na motocicleta e outros 2 estariam escondidos a pé no matagal, posicionados para surpreender a vítima. A ação foi considerada premeditada. Então a Getan, ela realizou diligências na região, mas por enquanto ninguém foi preso. Então, um caso que não é muito comum em Três Lagoas, as informações e a imagem é do pessoal do 24 Horas News MS, que trouxeram a informação. E aí, Cláudio, fica aquela pergunta no ar, porque se foi premeditado, a gente sabe que tem muito em relação ao tráfico de drogas e ao crime organizado, que os caras, eles necessitam de caminhonetes, principalmente para fazer o transporte de drogas, E sob encomenda também, muitas vezes. Pode ser essa uma linha de raciocínio que a gente pode ter nesse caso, ou pode ser qualquer outra coisa envolvendo a essa tentativa de assalto à mão armada. E aí a gente vê que não era, de repente, alguma briga, alguma rixa local, porque senão os caras não atirariam, Não atirariam. Que viram que ia fugir, simplesmente sacaram o revólver e atiraram para matar. E aí a gente pode caminhar por essa linha mesmo, que é algo que eles estavam esperando, porque era de repente um veículo encomendado. Então, se for essa uma linha de investigação, a gente espera que a polícia atue e consiga identificar os autores, porque pode voltar a acontecer um veículo específico, uma Toyota Hilux. Então, quem tem Toyota Hilux em Três Lagoas precisa ficar esperto, porque pode ser vítima. Até esses caras serem pegos, pode voltar a acontecer aqui no município nos próximos dias. Porque não é um caso comum de acontecer por aqui não, viu, Cláudio? Henrique, nessa linha de raciocínio, que poderia ser uma encomenda, de um veículo, é muito complicado. Agora, se não for isso, provavelmente de pessoas que já conheciam a vítima, Também, Porque sabia que a vítima provavelmente ia passar por ali, Talvez já viu que ele tinha saído de casa, E ficaram esperando voltar. Tem tudo isso aí. As investigações vão apontar a causa, É isso. E a gente, claro, fica atento ao que está acontecendo e, claro, surgindo novas informações a respeito desse caso, a gente, claro, vai trazer os detalhes. Não é fácil não, viu? 7h24, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz informações e vamos falar da abordagem da perseguição aqui em Três Lagoas que aconteceu ontem na Clodoaldo Garcia. Já a gente volta. Fique. Estamos apresentando Difusora Notícias.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h26, 7h26, vamos em frente por aqui trazendo as informações. Ontem pela manhã, a Secretaria Municipal de Educação, junto com a Secretaria de Administração do município, promoveram um workshop, tá? Com o tema Força e Cuidado, uma jornada de equilíbrio. A ação foi realizada no Centro Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, professor Irene Marques Alexandria, reunindo 40 participantes. O encontro foi conduzido pela psicóloga Tânia Aparecida Palhares Coutinho, que proporcionou às servidoras um momento de acolhimento, reflexão e conexão, destacando os desafios e conquistas de mulheres que conciliam com dedicação os papéis de mães, profissionais e cidadãs. Uma abordagem sensível e inspiradora, o workshop teve como objetivo fortalecer as participantes e incentivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A servidora do Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida da SEMAD, Eliane Tavares, participou do evento, ressaltou que saiu com outra vibe do workshop, bem mais alegre, me senti à vontade no workshop, foi muito dinâmico, ao final me senti muito mais alegre. É isso, evento que aconteceu importante, aí as pessoas podem questionar, mas só 40 participantes e tal. A prefeitura abriu, tinha algumas regrinhas, alguns requisitos, como ser mãe, ser servidora, aquela coisa toda, e abriu para inscrição, quem quisesse participar poderia fazer a sua inscrição e participar desse workshop. 40 participantes quiseram participar e estiveram presentes nesse workshop que aconteceu ontem pela manhã aqui em Três Lagoas, tá? Ali na sede da Secretaria Municipal de Educação do município, né, Cláudio? Levar conhecimento, pessoas falando de experiências, é sempre importante aí esse tipo de encontro para melhorar aí, né, o dia a dia, principalmente dos servidores e das servidoras do município de Três Lagoas. É isso aí, né? É importante você participar desses momentos, né? A troca de experiência, troca de ideias. De repente você surge uma nova ideia também, né? Então, que legal que temos esses encontros aí, e a prefeitura dando essa oportunidade às pessoas, às servidoras nesse caso, né? De participar desse momento. É isso, agora são 7h28, 7h28. Vamos em frente aqui, antes da gente falar de política, né? Que é um assunto que é bastante extenso. Vamos falar aqui sobre a ação que aconteceu aqui em Três Lagoas, ali na Clodoaldo Garcia, próximo aqui da emissora, inclusive, onde um veículo foi abordado, um Fiat Uno, né? A gente tem o vídeo, onde você que está acompanhando a nossa transmissão, se ainda não viu, ontem circulou nas redes sociais esse vídeo, bastante inclusive, né? Um homem de 48 anos preso, ele furtou o veículo lá no Jardim Violetas, olha a distância do local onde ele acabou sendo ali abordado, tá? E aí ele fugiu com o pneu furado, foi interceptado após perseguição da Rádio Patrulha, atirou nos pneus do veículo para parar, né, para ver se o cara parava, mas a fuga terminou ali
quase em frente à Escola Dom Aquino, ali na esquina, né? De uma drogaria, tem o Nova Estrela de um lado, a Escola Dom Aquino do outro. E ali no semáforo, ele acabou sendo parado pela Polícia Militar e a ação foi registrada pelas pessoas que estavam ali na hora, né? O crime aconteceu por volta das 8h30 da manhã, quando o autor furtou esse veículo que estava estacionado em frente a uma casa lá no Violetas. O ladrão deixou uma bicicleta roxa, que também era produto de furto. A Polícia Militar foi acionada, teve buscas pela região, o carro foi localizado naquele momento. 3 horas depois, às 11h27, o próprio dono do veículo visualizou o carro circulando e passou a segui-lo, acionando novamente a PM. Mesmo com o pneu dianteiro estourado, o suspeito insistiu na fuga. A equipe de rádio patrulha, sob o comando do sargento J. Corrêa, que estava no 3º DP elaborando um BO, rapidamente prestou apoio à vítima e iniciou um acompanhamento tático. Durante a perseguição, o autor desrespeitou todas as ordens de parada, trafegando pela contramão e colocando pedestres e quem estava ali na via em risco. Diante da recusa em parar, os policiais efetuaram 2 disparos nos pneus traseiros do carro, que apresentava dificuldades para continuar. Assim mesmo, ele dirigiu por mais 1 quilômetro, parando na esquina da Escola Dom Aquino, em plena saída dos alunos. A ação foi acompanhada por diversas pessoas que filmaram a movimentação. Ele foi contido inicialmente por populares até a chegada dos policiais, que algemaram e encaminharam para a delegacia. Ele confessou o furto do carro e da bicicleta, alegando que usaria o veículo apenas para andar. O automóvel foi removido ao pátio do Detran. O caso foi registrado no 3º DP, que investigará se o autor está envolvido em outros furtos registrados em Três Lagoas, dando prejuízo para o proprietário desse veículo, né? E o camarada colocando a vida de pessoas em risco. Até uma primeira informação que ele teria atropelado uma criança, que não tem os detalhes, né? Mas, e se de fato isso aconteceu, mas mostra a cara de pau e a ousadia desse bandido de 48 anos, viu, Cláudio? Você vê que ele roubou furtou uma bicicleta. Ele não conta, ele disse que ele queria dar um rolê, né, segundo aí. Não queria dar um rolê de bicicleta, foi furtar um carro, né? Mas ele tá bem intencionado, né? Porque é o seguinte, ele tava com a chave de abrir o carro, né, de fazer com que o carro pegasse. Então, quer dizer, ele já estava de pensamento bem pensado. E ainda ele falou, onde é que você mora? Eu moro no Centro Pop. Quer dizer, você vê como que é o negócio? Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes você tem os programas, né? E deve ter os programas, tem que ter os programas. Não é porque tem uma situação dessa que você vai colocar todo mundo numa vala comum. Mas o próprio Centro Pop tem que fazer uma triagem, ver a ficha das pessoas também, né? Você vê a situação desse camarada aí. É uma situação de uma pessoa que vive em situação de rua, de vulnerabilidade, mas é uma pessoa que tem uma ficha extensa, né? De passagem pela polícia, ele mesmo dizendo que furtava vários tipos de produtos, né? E tal. Então, gente, né? É complicado isso aí. E aí você vê que esse veículo aí é um dono de uma oficina, né? Olha o prejuízo que ele vai ter, né? Pneu estourado, quer dizer, o carro arrombado, por mais que recuperou o veículo, né? E colocou em risco a vida de muitas outras pessoas também, né? Porque no meio da rua, no meio de muitas pessoas perto de escola, perto de supermercado, meio complicado. Se o veículo, de repente, tá com algum documento atrasado, complica mais ainda, né? Porque foi removido pro pátio do Detran e para tirar de lá, dependendo das circunstâncias como ele chegou lá, vai ter que deixar tudo em ordem, né? É um prejuízo danado que esse meliante atrasou a vida do proprietário desse veículo. Agora, Cláudia, essa é uma situação complicada, porque de fato, se for isso mesmo, se o cara é morador de rua, usuário aí dos programas voltados, né, para os moradores de rua, Centro Pop, dentre outros, aqui em Três Lagoas, abre um precedente preocupante, porque a gente tem um número de moradores de rua grande em Três Lagoas. A gente sabe que a prefeitura vem fazendo um levantamento, deve divulgá-lo aí até o final do mês, a respeito desses moradores de rua, mas é algo que, se de fato for constatado que ele é morador de rua, que ele é de outra cidade, que veio para cá e sei lá por que começou a furtar, ou se já furtava, se tem outras passagens, é complicado porque a gente pode entrar num problema seríssimo com esse pessoal que vive em situação de rua. Então, por isso que a gente fala, não dê esmola,
não ajude, não colabore. Porque se você não der esmola, eles não ficam aqui. Eles vão embora, porque se não tem esmola, eles não compram droga. E se vão furtar como esse camarada, se for usuário ou não, mas se está furtando para sustentar seu vício, obviamente uma hora a polícia pega e leva pro presídio. E aí o cara, né, sai das ruas. Mas enfim, a gente espera que esse levantamento ele termine e a prefeitura chegue a uma conclusão do que vai ser feito para que a gente tenha um número menor de moradores de rua em Teresópolis, porque ninguém aguenta mais, a verdade é essa, né? Esses caras para lá e para cá, usando droga, em plena luz do dia, migrando de um lado para o outro. Três Lagoas não é grande, então os caras vão do Paranapungá para o centro, para a Lagoa, numa velocidade gigantesca, todos os dias. Então a gente precisa ter de fato ali um compromisso por parte tanto da administração municipal como da segurança pública e também do judiciário, que é importante para ter uma ação ali feita a várias mãos para tentar diminuir o número de moradores de rua em Teresópolis. Ninguém quer uma cidade próspera com um monte de morador de rua enchendo o saco todos os dias. Cada um tem o direito de ir e vir, mas a partir do momento que passa a encher o saco dos outros, ela não pode ficar na rua, né? Ô Henrique, tá complicado. Você vai ao banco, tem esses camaradas lá na frente do banco, né, pedindo, né, se fazendo de coitado, né? A palavra não é muito essa, mas é a que veio no momento. Você vai numa conveniência, esses camaradas na frente da conveniência também. Você vai num restaurante, tem esses caras. Você vai numa farmácia, tem esses camaradas. Alguma coisa tem que ser feita. Eu sei que a prefeitura tem uma equipe aí que está fazendo uma busca ativa aí, fazendo um levantamento, um censo. Enfim, mas algo tem que ser feito. Tá muito complicado. E se esses camaradas começam, de repente, a abordar as pessoas de uma forma mais abrupta? Ele pode pegar, de repente, aí uma arma branca, alguma coisa, e ir pra cima de alguém. Né? Um idoso, uma idosa, um jovem, uma criança. Olha, gente, tá na hora de Três Lagoas tomar... É mais do que o censo, tá certo? Mais do que o censo, tá? Tomar uma atitude relacionada a essa questão. Porque só tá aumentando essa população, Henrique Feriado. Ó, ali na região do Jardim Alvorada, por exemplo, na Praça da Alvorada, naquela região ali, dependendo do horário que você tá, é complicado. Na padaria, na conveniência, no banco, no posto de saúde, de combustíveis. Ali virou, entendeu? Então, você vê que eles já têm uma característica, né? Eles gostam de andar no mínimo de 2, eles andam aí como diz a galera, no baião de 2, né? Com aqueles bonezão na cabeça, virado pra trás, chinelão, calção, anda em 2, daquele jeitão de andar. Você sabe que essas malandragens aí tem até um jeito de andar, né? Porque o cidadão comum tem um jeito normal de andar, eles já são diferentes, tem outra característica. Então, sem discriminar as pessoas, pode andar com roupa, fazer o que quiser da vida. Mas eles se colocam nessas características, né? Então, tá na hora de realmente as autoridades, antes que aconteça um sinistro, que aconteça alguma coisa aí que a gente não quer que aconteça, né? É isso, a gente precisa cobrar para que o pessoal tome uma atitude. E principalmente, tá? Poder público a gente precisa cobrar, mas as pessoas não deem esmolas. Vai ali no semáforo, uma moedinha. A pessoa vai lá, dá 50 centavos. Não dá 50 centavos, não dá R$1, não dá uma moedinha. Não dá, não dá. Ah, eu vou levar uma Marmitex porque tá com fome. Não dá, não pode. Porque os caras vão continuar nas ruas, porque estão ajudando. Ah, porque tem a igreja, porque tem o centro espírita, porque fazem isso, fazem aquilo e vão ajudar os moradores que estão em situação de rua. Infelizmente, a gente entende, né, o lado humano, mas a gente não pode cair sempre nessa mesma condição desses grupos religiosos ajudarem, porque a gente sabe que a administração municipal ajuda. E os caras, eles não podem, tem que entender, a igreja quer ajudar, tenta levar para dentro da igreja. Acho que esse é o melhor papel.
para tirar esses caras da rua. Para que eles possam, através da religião, através da palavra de Deus, eles possam sair desse momento que eles vivem. Eu acho que assim pode ajudar. Não facilitar a vida, né? Porque você dá comida, você dá roupa, você dá isso, você dá conforto para os caras continuarem na rua, eles vão continuar na rua. Então, quer levar para dentro da igreja, quer levar para dentro de um estudo religioso, ok. Se os caras aceitarem, convence e leva, porque é melhor. Agora não pode facilitar a vida dando condições para que eles permaneçam nas ruas. O lado humano é importante, mas entender o que acontece na vida de cada um é mais importante ainda para tirá-los da rua, não facilitar para que eles fiquem na rua. Acho que basicamente é essa a questão. Não criticando o trabalho desses grupos religiosos, muito pelo contrário, a gente precisa entender e eles precisam sentar também com a assistência social do município para tentar entender o que está acontecendo, porque a assistência social sabe de todos os moradores de rua, tem a ficha de todo mundo que está perambulando aí pela cidade, ou se não tem de todo mundo, a partir desse estudo que está tendo aí, esse levantamento, eles terão em breve. Henrique, eu vejo o seguinte, esse censo está acontecendo pela equipe, né, formada pela Prefeitura Municipal, está levantando o censo. Agora, acontece que eu penso assim, que a polícia, né, deveria também fazer parte desse negócio, porque tem os infiltrados no meio aí que aproveitam dessa situação. E esses camaradas que têm essa ficha extensa de crimes, né, praticados aí, quer dizer, esses caras têm que ir pro Chilindró. Eles não têm que ir pro Centro Pop, não. Tem que ir pro Chilindró. Entendeu? Porque tem gente infiltrada. Esse camarada, por exemplo, que roubou esse veículo, que furtou esse veículo, tem uma ficha extensa. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado. E outra coisa, quanto àquilo que você falou relacionado aos religiosos, de todas as, né, e ONGs também, né, é o seguinte, às vezes você é bem intencionado no sentido de tirar a pessoa da situação de vulnerabilidade, certo? Mas às vezes você, ao ajudá-lo, dando esmola e outras coisas mais, né, você está patrocinando o vício dele, né? Você está patrocinando a vidinha ou a vida que ele leva na rua, que pra ele tá um bem bom danado, que ele tem o que comer, ele tem o que beber, ele tem roupa, porque as pessoas dão roupa pra ele, tem dinheiro na mão, porque toda hora alguém dá R$2, R$1, R$5, R$10, as pessoas dão. Tá certo? Agora, por exemplo, eu tava vindo pra rádio. Hoje eu fiz um caminho inverso, passei ali vim aí pela Felinto Miller, pela Clodoaldo Garcia. Aquele rapaz que fica na esquina da Paranaíba já estava lá, 6h30 já pedindo. Aquele ali virou um serviço para aquele senhor, para aquele rapaz, né? Ele falou, vou para lá 6h30, começa um movimento de carro para lá e para cá, eu começo a pedir. É isso aí, fica o dia inteiro. Quanto será que ele não junta até o final da tarde? E toda hora que você passa, ele já tem um estoquinho de cerveja lá. Tá tomando um. Aquele ali, pelo menos, ele não mexe com ninguém, ele fica só ali. Mas é um exemplo de que eles têm uma expertise. Eles têm uma capacidade de entender até os horários de pico. E eu tenho um amigo que tem 2 veículos. Ele tem um veículo mais novo, um bonitão. Você entendeu? Quando ele passa no veículo bonitão, aquele rapaz vai lá e aborda ele, pedindo alguma coisa. Quando ele passa com o carrinho dele velho arregaçado, antigo, né, lá dos anos 70, mas pra ele é muito importante, que ele gosta do veículo, o cara nem olha na cara dele. Você vê que ele tá tendo esse tipo de situação. Ele já até observou isso, falou, Cláudio, você não acredita o que acontece. Então, esses caras são espertos, eles também estão na rua porque querem também, viu, Henrique? É um negócio pra eles, é um negócio. É isso, então a gente precisa ter atenção, não dar esmolas e a gente precisa, obviamente, ficar ligado no que o poder público vem fazendo de uma maneira conjunta para diminuir o número de moradores em situação de rua aqui no município. 7h44, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você na manhã desta quinta-feira. Fique aí, voltamos já já. Estamos apresentando Difusora Notícias.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h46, 7h46. Vamos em frente por aqui falando de política. Os tucanos Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja se encontraram ontem em Brasília com o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, com o senador Rogério Marinho, para tratar de questões políticas. Durante a reunião, conforme Azambuja, o ex-presidente voltou a reforçar o convite para que os dois deixem o ninho tucano e ingressem no PL para disputar as eleições gerais no próximo ano. Entretanto, ambos informaram a Bolsonaro que somente no dia 5 de junho poderão tomar uma decisão final. Foi uma conversa amistosa e Bolsonaro reforçou o convite para que eu e o Riedel façamos parte do PL para a disputa das eleições do próximo ano. O ex-presidente disse que seria muito importante a nossa presença no partido, pois ajudaria a fortalecer a legenda em Mato Grosso do Sul, disse Azambuja ao Correio do Estado. O ex-governador revelou ainda que o ex-presidente reforçou também que, independentemente da escolha do governador Riedel, o PL vai apoiar a reeleição dele em Mato Grosso do Sul. Com relação ao projeto nacional, Bolsonaro disse que o candidato a presidente da República pode ser ele, caso não seja possível, espera contar com a gente para a construção de um outro projeto para enfrentar a atual gestão nacional, pontuou. Azambuja completou que ele e o governador falaram para o ex-presidente que terão que esperar até o dia 5 de junho para dar uma posição definitiva sobre o convite. Nós combinamos com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que vamos esperar a realização da Convenção Nacional para oficialização da fusão com o Podemos. Portanto, até lá, fica tudo na mesma, assegurou. O ex-governador voltou a lembrar que o convite para ele e Riedel ingressarem no PL foi renovado e Bolsonaro reforçou que vai aguardar a decisão de ambos para só então montar a chapa para as eleições de 2026. A ideia dele é preservar os nomes mais fortes do partido e trazer outros para fortalecer ainda mais a chapa. Nas proporcionais, pois na majoritária o candidato será Riedel, revelou Azambuja, acrescentando que o ex-presidente garantiu que pretende decidir essa questão de forma conjunta com ele e o governador. Já Riedel disse que está construindo uma frente política e o PL faz parte dela. A conversa foi em torno disso. Temos um olhar político para essa aproximação. Lá atrás teve um convite, agora foi reforçado novamente. Riedel ainda acrescentou que não está com a agenda de trocar de partido. Por enquanto, estamos tratando do nosso arco de aliança para minha reeleição, do qual já fazem parte PL, PP, PSD, PSB, Republicanos e MDB. Esse é o nosso cenário nesse momento, concluiu. O presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, deve ingressar no PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Costa Neto para concorrer ao Senado Federal nas eleições gerais de 2026. Enquanto o governador Riedel, também do PSDB, pode ir para o PP da senadora Tereza Cristina para disputar a reeleição. De acordo com informações, durante a conversa, Azambuja e Riedel iriam explicar que essa divisão de forças entre eles deve favorecer mais a direita em Mato Grosso do Sul, com o ex-governador comandando o PL e o atual governador somando forças com a ex-ministra da Agricultura e Pecuária no governo do ex-presidente. Dessa forma, Bolsonaro terá mais chances de eleger um senador, no caso Azambuja, e de contar com o apoio de um governador que caminha para a reeleição em um partido que faz parte do seu arco de aliança. Então, tá aí, né? O jogo político, reunião em Brasília com o ex-presidente e com o
presidente do PL, Riedel, e o ex-governador Azambuja, tentando ali entender esse jogo político, e o convite mais uma vez reiterado por parte do ex-presidente Bolsonaro, viu, Cláudio, para que eles ingressem no PL. Mas essa divisão aí entre PL e PP, entre Azambuja e Riedel, parece que é o caminho que pode ser tomado, né? Eles vão aguardar aí até o dia 5 de junho, mas parece que provavelmente essa é a linha mesmo que será anunciada lá na frente. Há essa possibilidade, mas tem o PSD, né, do Kassab, que também vem fazendo pressão em cima dos dois líderes, né, tanto o Reinaldo Azambuja quanto o Riedel, para que se ingresse também no PSD, né, do Kassab. E você sabe que o arco de aliança entre o PP e União Brasil já aconteceu, né? Que é a federação, né? Federação que eles estão chamando de União Progressista, né? São tudo de direita, mas estão dizendo que são progressistas. Aí fica o MDB também, está discutindo também uma federação com republicanos, olha bem. Isso tudo pode acontecer. Por isso é que o Reinaldo e o Riedel estão dizendo, vamos esperar um pouquinho. Tem a Convenção Nacional do PSDB, para ver se ratifica esta fusão também entre o PSDB e o Podemos. Eles vão se tornar a sétima força da política nacional se isso acontecer. Então, tem que aguardar aí o que vai ocorrer, né? Conversas têm que acontecer, né? A política é a arte de conversar. Então, tudo bem. Eu acho que tem que conversar mesmo. Agora, eu vejo assim, sabe, Henrique Ferian? O PL a nível nacional é um partido que se tornou grande, né? E o Valdemar Costa Neto, ele não está preocupado com candidatura a presidente da República, essas coisas. Ele está preocupado em fazer deputados federais. Porque é isso que faz com que eles possam abocanhar, né, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, o presidente Valdemar Costa Neto está pensando no partido, no sentido de fazer deputados federais. É isso aí. O segundo entendimento é fazer senadores, né? Aí vem as outras coisas, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, eu vejo assim, que o grupo do Reinaldo Azambuja, do Eduardo e do governador Eduardo Riedel, é o grupo majoritário, um grupo grande, né? Forte. Tem aí 43, 44 prefeituras, é o partido que mais tem vereadores no Mato Grosso do Sul, né? 3 deputados federais, vários deputados estaduais, quer dizer, é um partido forte, é um grupo forte. Então, é muito mais o grupo aqui apoiando a posição do PL do que o PL apoiando eles aqui, né? Não é verdade? Tá certo? Então, é uma expertise também do pessoal do PL a nível nacional, Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, porque aqui no Mato Grosso do Sul, se o grupo do Reinaldo Azambuja não for para o PL, né, o que será do PL no Mato Grosso do Sul? Ponto de interrogação, né? Porque você vê que até vai ter a presença aí agora aquele deputado Rodolfo, né, lá de Dourados, que é do PL, mas vai estar aqui em Três Lagoas por esses dias, né? Até você falou com o Sérgio Rodrigues. É hoje, né? Falou entre hoje e amanhã. Então até de discutir isso. Porque o Marcos Polon teve aí, que é do PL também, e o Marcos Polon também que dividido, né? Tá dividido. Então tá isso aí. O PL no Mato Grosso do Sul não tá lá, essa união, não. Então por isso que eles estão buscando forças junto ao Reinaldo Azambuja. Entendeu? Então eu vejo assim, o Reinaldo, para ser candidato ao Senado, aonde ele estiver, ele está em condições de disputa. Ele não precisa do PL para chegar nessa condição, né? E nem o governador Riedel precisa do PL para disputar a reeleição dele também. Mas precisam de um partido, né? Mas precisa do partido. E aí vem toda a discussão para onde irão essas duas figuras fortes da política sul-mato-grossense. E líderes, né? Acima de tudo, um ex-governador, presidente do PSDB, provavelmente será o presidente do PL aqui no Mato Grosso do Sul, e o Riedel, que é o governador. Duas grandes lideranças políticas e que vão, obviamente, mexer com a estrutura política do Estado, a partir do momento da decisão de ambos. Vai ser uma debandada para um lado e vai ser uma debandada para o outro, mas estarão sob a regência dos dois líderes. Enfim, vamos ver o que vai acontecer.
7h54, um outro assunto que também foi amplamente debatido ontem e reverbera no dia de hoje, é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovando uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que promove uma ampla reforma no sistema político eleitoral brasileiro. O texto aprovado de autoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, extingue a possibilidade de reeleição para prefeitos, governadores e o presidente da República. Amplia os mandatos para todos os cargos eletivos para 5 anos e estabelece a partir de 2034 a unificação das eleições municipais e gerais em uma única data. A aprovação da CCJ se deu de forma simbólica com amplo apoio de senadores de diferentes partidos, incluindo governistas e oposicionistas. A proposta agora segue para votação no plenário principal do Senado, onde precisará ser aprovada em 2 turnos com apoio mínimo de 49 dos 81 senadores. Em seguida será encaminhada à Câmara dos Deputados, onde também deverá passar por 2 turnos de votação. Um dos pontos centrais da contraproposta, aliás, da proposta, é o fim da possibilidade de reeleição para os chefes do Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, e a regra valerá para os mandatos iniciados a partir de prefeitos eleitos em 2028, poderão ser reeleitos se tiverem sido eleitos pela primeira vez em 2024. Após isso, a reeleição será vedada para novos prefeitos. Governadores eleitos em 2030, somente os que assumirem o cargo pela primeira vez em 2026 poderão disputar um novo mandato. A partir de 2030, a reeleição estará proibida. Presidente da República eleito em 2030, a reeleição será possível apenas para quem for eleito em 2026. A partir de 2030, novos eleitos não poderão ser reconduzidos. A proposta mantém o direito à reeleição para vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, que continuarão podendo disputar quantos mandatos quiserem. Então, eles mexeram de um lado, mas do outro eles não mexeram. Vai continuar, deputados, vereadores, senadores, segue tudo do mesmo jeito. Não sei, será que vai prosperar essa PEC nas votações, tanto de um lado como do outro, Cláudio? Olha, Henrique, o Senado provavelmente se passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, evidentemente que vai ser discutido no plenário, mas acho que no Senado passa com mais facilidade. Agora o problema é a Câmara, né? É a Câmara, ver se os deputados entendem dessa forma também. Embora não muda para o deputado. O deputado não muda nada, ele vai ter que ser candidato à reeleição de 4 em 4 anos. No Senado é que muda, porque a proposta inicial era que o mandato de senador fosse de 10 anos. Mas há aqueles que entendem que é muito tempo. Então a proposta passou a ser 5, né? Unificando aí. Será que os senadores querem isso? Tem tudo isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa para rolar em relação a isso, mas já é uma coisa importante, é uma luz no fim do túnel em relação a reeleições da galera que está sempre aí tentando, né, e colocando a sua turma e permanecem por 8, depois mais 8, e aí é o mesmo grupo político que está sempre envolvido. Com essa mudança não, né? A gente pode ter aí, claro, mudanças em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, tem muita água para passar debaixo dessa ponte e só o tempo dirá se a gente vai ter, de fato, essa mudança aceita pelo Congresso Nacional e depois, obviamente, a gente ter aí essas questões políticas de fato valendo, né? Lá para depois de 2030. Bom, 7h58. Uma última notícia. Foi aprovada na quarta-feira o programa Veículo Legal, que oficializa a regularização de débitos no momento da abordagem. A medida estabelecida num projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Paulo Correia, que é uma prática comum na capital, inclusive, tá? Conforme o texto da proposta, que estava em processo de tramitação desde agosto do ano passado, a partir de agora, os proprietários ou condutores de veículos automotores terão o direito, durante a abordagem, de regularizar débitos relativos à taxa de licenciamento e ao IPVA. O pagamento poderá ser feito por meio do sistema bancário eletrônico, com o objetivo de evitar a remoção do veículo em situações que a autoridade constatar a falta de pagamento desses valores. O projeto oferece maior comodidade ao cidadão e contribui com a arrecadação do Estado e a fluidez dos serviços administrativos, destacou Correia. Então, uma boa, né? O camarada é abordado na Blitz, está com um documento atrasado e de repente não quer ter o seu carro removido para o pátio, porque se for para o pátio, se for para o Detran, depois tem que pagar o pátio, pagar o documento e pagar os dias que o carro ficar lá. Se tiver o dinheiro, já faz a correria ali e já paga o licenciamento IPVA e evita, e é liberado
né, na hora ali pelo agente de trânsito. Enfim, acho que foi uma boa ideia, mas o problema é que se não pagou porque não tinha dinheiro antes, vai ter o dinheiro na hora, Cláudio, para pagar ali? Justamente isso. Liga para um, liga para outro. É justamente isso que eu ia dizer, né? A proposta do deputado Paulo Corrêa é interessantíssima, né? Hoje você tem aí a facilidade de você pagar no Pix e na hora a coisa fica resolvida. Perfeito, perfeito. Agora o duro é aquilo que você acabou de comentar. Se o camarada não tem dinheiro para pagar antes, ele sabe que o documento dele está vencido. Ele não esqueceu, não. Como é que ele vai arrumar dinheiro na hora ali? É meio complicado. Mas, de repente, pode até arrumar emprestado com algum amigo. Um amigo vem, paga ali e tal. Para evitar de pagar a mais, né? Porque se o veículo for pro Detran, for lá pro pátio do Detran, claro que vai ficar mais caro. E tem os esquecidos também, né? Tem gente que vive com a cabeça na lua e esquece de pagar mesmo. Quanto a isso, tudo bem. Tem gente que esquece até de renovar a carteira de habilitação, então, como tem um amigo meu mesmo, que viu que a carteira de habilitação dele estava vencida há um ano atrás, ele rodando o Mato Grosso do Sul inteiro. Então, tem gente que esquece mesmo. E é normal. E aí, se parar, paga na hora ali, tá liberado. 8h01, pra gente fechar a edição de hoje do nosso Difusora Notícias. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre. E a gente volta amanhã, 7 da manhã. Um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Obrigado pela companhia, pela audiência. Na sequência, o Gil tá chegando com o de casa. Abraço e até mais.